boa noite. Bem-vindos a mais um programa A Voz do Trabalhador. E eu convido você para dar as boas-vindas ao presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo para mais uma semana. Boa noite, Lívia, boa noite a todos e todas que nos assistem, que nos ouvem. Vamos começar mais uma semana com um mês novo. Seja bem-vindo, um mês de setembro, que seja um mês de muitas vitórias e lutas também. Mais um mês começando e vamos então aos destaques do programa de hoje. Após reforma, informais querem carteira assinada. Desemprego recua a 6,8% em julho. Em Urupês, prejuízos com queimadas ultrapassam os 10 milhões de reais. Próximo feriado cai no sábado e trabalhadores têm direito a usar a folga durante a semana. E a atualização sobre as negociações. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. E o programa A Voz do Trabalhador já está no ar. Marcelo, vamos começar falando sobre os incêndios. É um assunto que está muito em pauta e a previsão é de um tempo quente, a umidade do ar bastante baixa, já tem novos focos de incêndio pelo interior do estado, então a situação está muito preocupante. Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco elevado de incêndios em quase todo o estado de São Paulo, porque as temperaturas voltaram a subir. Entre os dias 22 e 24 de agosto, por exemplo, o estado registrou mais de 2.600 focos de calor, sendo que 81,29% estavam concentrados em áreas de uso agropecuário, como plantações de cana-de-açúcar e pastagens. Além de altas temperaturas, os ventos fortes que podem chegar aos 60 km por hora, a baixa umidade relativa do ar também é um agravante para o risco de queimadas. As regiões de Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e São Carlos. Os termômetros podem registrar 33 graus ou mais, com umidade relativa do ar variando entre 13% e 15%. Por sua vez, a Defesa Civil continua monitorando as áreas em alerta máximo para o risco de incêndios. Além disso, continuará atuando preventivamente com ações de conscientização em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. As ações visam alertar a população para não utilizar o fogo na limpeza de terrenos, na eliminação de lixo e para não descartar bitucas de cigarro de forma inadequada. E as recomendações: evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar o soro fisiológico para olhos e narinas, além de se hidratar e umidificar o ambiente. Mas, Marcelo, como é que fica o trabalho? Quem precisa trabalhar ao ar livre, como é que fica essa situação? É importante aqui a gente ressaltar que a recomendação ela é por causa da saúde, porém que o trabalhador que trabalha ar livre precisa desse trabalho e provavelmente o empregador não vai pedir para eles ficarem em casa ou vai pagar a eles sem trabalhar. Então, infelizmente, nós estamos passando por esse momento delicado com essa estiagem aí, com essas temperaturas altas. Cabe aí o trabalhador, a trabalhadora aí, sempre dar uma pausa, beber bastante líquido, água, para repor aí, porque não é fácil, porque muitas pessoas estão até sangrando pelo nariz devido à secura que está, até o ar para a gente respirar está com dificuldade. E lá fora a gente já percebe que tem fumaça no ar, né? De manhã cedo você já acorda, você já vê que parecendo que é neblina e não é a poluição realmente aí de fumaças. Continuando nesse assunto de incêndios, os prejuízos em Urupês
Segundo o levantamento realizado pelo Departamento de Agricultura e pela Defesa Civil do município, 1.400 hectares de plantações e áreas de preservação foram devastados, o equivalente a 1.730 campos de futebol. O prejuízo estimado para os proprietários rurais ultrapassa os 10 milhões de reais. A principal preocupação das famílias que foram afetadas pelos incêndios tem sido a retomada das culturas perdidas. O Departamento de Desenvolvimento Social de Urupês identificou que os atingidos não necessitam de itens básicos, como alimentação e higiene, mas sim de apoio para restabelecer suas plantações, das quais dependem diretamente para o seu sustento. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo anunciou um pacote de apoio aos produtores, que incluem créditos emergenciais de até R$50 mil com juros zero por meio do FEAP, programas de recuperação de moradias e descontos em insumos e nutrição animal. Além disso, serão emitidos termos emergenciais que impedem a aplicação de sanções ou multas pelos órgãos fiscalizadores, considerando o estado de calamidade pública. Produtores interessados devem procurar a Casa da Agricultura de Urupês para obter mais informações. Autoridades estaduais e federais estão investigando a suspeita de que os incêndios tenham sido provocados por uma ação criminosa. Os indícios apontam que as chamas se iniciaram simultaneamente em diferentes locais, o que sugere uma ação organizada. Inquéritos foram abertos para apurar as causas, mas os motivos ainda não foram divulgados pelas autoridades. E os incêndios nos canaviais na semana retrasada ajudaram a elevar os preços globais do açúcar a um pico de 5 semanas e aumentaram os problemas para a próxima safra. Os incêndios no estado de São Paulo, apesar dos danos causados pelas chamas serem limitados, são mais um fator negativo para o maior produtor de açúcar do mundo. Os especialistas disseram que as usinas perderão alguma produção de açúcar devido aos incêndios e que haverá problemas para campos queimados no próximo ano. Apesar de a área atingida pelos incêndios ser relativamente pequena, considerando a extensão das lavouras do Centro-Sul. Cerca de 80 mil hectares de canaviais foram queimados na última semana, de acordo com dados da Organização de Associação de Produtores de Cana do Brasil, a Orplana. Isso representa um pouco mais de 1% da área de cana do Centro-Sul, que é de 7,65 milhões de hectares. Parte da cana queimada provavelmente terá que ser replantada após os incêndios, disse o presidente da Orplana, José Guilherme Nogueira, o que provavelmente vai prejudicar a produtividade em 2025. E aí eu quero perguntar para o Marcelo o seguinte: isso deve influenciar nas negociações lá de 2025? Com certeza, Lívia. Já em qualquer ato que acontece, ou qualquer fator que venha acontecer durante o ano, isso eles já na mesa de negociação, nós já temos dificuldade. Imagina que a gente está falando aqui na queimada dessas canas aí, que às vezes tem cana que estava primeiro corte, várias situações aconteceram que quando pegou fogo, ninguém sabe qual, para nós, aqui nós não sabemos que tipo de cana é essa? Essa era o último corte, era o primeiro corte, era o segundo, e isso além de ter prejuízos financeiros para nós trabalhadores, que temos um programa de participação do lucro e resultado das empresas, que é o PLR, nós vamos ter prejuízo imediato já neste ano, e para o ano seguinte vai ser maior ainda, porque essa perca aí vai ser uma situação que as usinas vai mesmo na mesa de negociação dizer que não vai ter a cana suficiente para a moagem da safra 2025. Isso é muito ruim para nós, trabalhadores e trabalhadoras, e nós como negociadores também, porque sabemos que o patrão já chora por natureza. Imagine achando argumento para trazer para a mesa de negociação. Então, mais uma justificativa para dificultar as negociações.
e do setor de usinas, que é um dos setores mais difíceis de negociar. Exatamente, isso aí quando você fala não só usina, nós estamos na situação também sobre o setor de carne e frios, que são derivados aí dos animais e foram queimados pastagem também. Então, com certeza isso vai refletir bastante na negociação que ainda não se fechou deste ano, que é a database, que é abril e maio. E pode interferir até na negociação deste ano de laticínio, por exemplo. Com certeza, porque é o leite, que é o derivado ali, que a gente negocia agora a database 1º de setembro, com certeza vai vir a maior choradeira aí desse setor. É porque precisa das pastagens, já está entre safra, já tem pouca pastagem, já está gastando com ração, enfim. Viu, Lívia, mas se a gente for levar num contexto, num processo, tudo essa queimada vai refletir. Porque se a usina vai aumentar o valor do açúcar, o comprador de açúcar que trabalha com doces e conserva e com massas também alimentícias, é o açúcar que usa, geralmente são derivados do açúcar. Se subindo, também vai ter a reclamação da parte do setor de massas, de balas, sobre isso também. Panificação. Panificação vai gerar um transtorno geral. Então vai aí. ser uma reação em cadeia. Exatamente, imediata, tá? É. Podemos esperar aumento nos preços aí para as próximas semanas, meses, né, Marcelo? Exatamente. E a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informou que os incêndios no interior paulista atingiram mais de 8.000 propriedades em 317 municípios, distribuídos em 39 regionais. A secretaria explicou que os números foram obtidos junto às regionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT. Somente a regional de Itapetininga é que não teve nenhum registro de incêndio em propriedades rurais, segundo o levantamento. Entre as principais cadeias produtivas com impacto dos incêndios estão a bovinocultura de corte e de leite, a produção de cana-de-açúcar, fruticultura, eveicultura, cafeicultura, eucalipto e apicultura. O prejuízo total estimado em mais de R$1 bilhão. E agora de manhã subiu para 11 o número de presos, né, que estão aí sendo investigados por esses incêndios que aconteceram no estado. Foi uma prisão em São Bernardo do Campo. Então a polícia está em cima, está investigando, e a semana passada a gente teve a prisão de uma pessoa em flagrante aqui em Pindorama, né, Marcelo? Exatamente. Isso quer dizer que os órgãos públicos tá dando mais seriedade sobre essas queimadas aí e tá prendendo essas pessoas que tá fazendo esse ato criminoso, que além de deixar o prejuízo financeiro, deixa também um prejuízo também na saúde. Nossa, que nós estamos aqui bastante aqui, falta de um ar livre, um ar puro, tá cheio de poluição. Isso adoece as crianças, os velhos e até nós que somos sadios aí, que estamos no dia a dia, nós percebemos que esse desgaste, essa situação que está acontecendo agora está afetando a nossa saúde, independente da idade. Imagina o que a gente está respirando, né? Exatamente. Bom, mas agora a gente precisa fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre mão de obra, emprego. A gente volta já. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. E você sabia que está faltando mão de obra? É isso mesmo.
a falta de mão de obra com formação técnica segue como desafio para a indústria. O Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, que é um estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, aponta que para atender às demandas produtivas até o próximo ano, o país precisaria qualificar quase 10 milhões de trabalhadores em ocupações fabris. De acordo com Gustavo Leal, que é diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, do SENAI, principal instituição que capacita a mão de obra para o setor no país, o perfil de profissional mais demandado hoje reúne características como rápida adaptação às mudanças tecnológicas, pensamento crítico e criatividade. Na indústria 4.0, a demanda é por currículos ligados a áreas como mecatrônica, análise de dados e inteligência artificial. Além disso, é cada vez mais valorizado o conhecimento sobre economia verde, à medida que as indústrias buscam caminhos para a sustentabilidade. Leal diz que a dificuldade de captar profissionais nasce longe dos portões das fábricas. O problema começa na pequena proporção de jovens que opta por formação técnica no ensino médio, segue com altos índices de abandono escolar e termina com um contingente que não avança nos estudos e na carreira. Ele acredita que o cenário se agrava porque falta conhecimento entre os jovens sobre a formação e oportunidades na indústria. Pesquisa realizada pela entidade em maio mostra que 52% dos adolescentes de 14 a 17 anos conhecem pouco ou nada sobre formação profissional na área. Marcelo, bastante preocupante, porque a gente não sabe, são dados que mostram que o futuro é incerto para as empresas e, de um modo geral, não só em fábricas, né, nas indústrias. Exatamente, Lívia. Nós estamos passando um momento muito delicado nas empresas. Tive reuniões com algumas empresas no RH e eles estão falando realmente que não acha mais profissionais, nem mesmo queira ser qualificado. A juventude aí que está em torno de 17 aos 23 anos, eles não querem trabalhar em rodar turno, eles não querem trabalhar sábado, domingo, nem feriado. No caso das empresas que trabalham no processamento, tem que trabalhar nesse período. E assim, essa mão de obra qualificada não está tendo. E a evolução está sendo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, porque o Brasil, sempre nós estamos falando que estamos atrasados. A indústria 4.0 já está em toda vapor, na Europa, nos outros países. No Brasil, ainda está um pouco devagar e isso vem dificultando aí que os trabalhadores aí venham buscar algo assim, de importância. Falar assim, eu quero me qualificar, eu quero ser algo no futuro. Não está tendo mais isso. E antigamente, Lívia, conversando com alguns trabalhadores, eles falavam dessa forma. Quando você entrava numa empresa, falava assim, eu quero trabalhar, só sair daqui quando me aposentar. Tinha essa expectativa, hoje já não tem mais expectativa desse modo. Então, com isso, está resgatando os velhos que já, velho no sentido que já trabalhou 30, 40 anos, voltando para a empresa para fazer mão de obra qualificada, porque os novos não estão se interessando a fazer esse tipo de serviço. E aí eu vejo o seguinte, e aí você me corrija se eu estiver errada nesse pensamento. Os jovens que tiverem um pouquinho de inteligência e falar, não, eu vou estudar, eu vou me capacitar, vão ser os profissionais bem-sucedidos e que vão ganhar muito dinheiro no futuro. Porque eles vão passar na frente de muita gente. Exatamente, você já fala no futuro, já está acontecendo agora. Se você é uma pessoa qualificada, hoje as pessoas, as empresas, estão até tirando você da empresa onde você está trabalhando, pagando mais para você vir para a empresa dela, porque não está tendo hoje qualificação. Por isso que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, busque se qualificar. Estudar sempre é bom e você vai ter um futuro muito melhor. E hoje tem tanta coisa na internet que as pessoas podem procurar, cursos online, até gratuitos, né? Que a pessoa pode se qualificar, né? Ter um pouco mais de conhecimento. Tem tanto curso gratuito que o próprio governo do estado oferece. Então, assim, oportunidade de qualificação não falta o interesse mesmo da juventude. Mas aqui, Lívia, eu quero fazer alta crítica aqui sobre o que o governo tanto
não só o federal, mas o estadual e municipal, se você quer realmente que esse assunto chegue aos trabalhadores, eles têm que marcar uma reunião com os sindicatos e dizer, ó, nós temos esses cursos aqui, vamos nos ajudar a formar. É uma parceria. De quem está sentado numa cadeira, que seja no nível estadual, municipal ou federal, não sabe o que está acontecendo no dia a dia. Não sabe o que as empresas estão passando, procurando profissionais e não acha. O sindicato está ali no dia a dia, sabe disso. E por que eles não fazem essa parceria? Entender e falar assim, ó, qual a área que está mais precisando? Vamos fazer, vamos capacitar esses trabalhadores, vamos chegar, marcar uma reunião, fazer isso. Só que não tem interesse público fazer isso. O interesse público é só dizer, publicar. Agora veja lá na plataforma deles quantas pessoas estão interessadas a fazer. Tem muita gente, principalmente o pessoal do interior, às vezes não sabe nem que está tendo esses cursos de qualificação. Não sabe. Então falta um pouquinho os órgãos públicos aí fazer parceria com as entidades sindicais que está ligada aos trabalhadores diariamente. Fica a dica aí, ano eleitoral, né? Fica a dica para os próximos mandatos aí, o pessoal se ligar e ver que os sindicatos estão de portas abertas para fazer essa parceria e a gente fazer movimentar a economia da cidade. Bom, vamos falar de desemprego? O desemprego no Brasil recuou para 6,8% no trimestre encerrado no mês de julho. É o que mostram dados apresentados pelo IBGE. O nível de desemprego é o menor de toda a série histórica para o trimestre até julho. Até então, a taxa mais baixa para o período havia sido registrada em 2014, 7%. No mesmo intervalo do ano passado, a população desocupada do Brasil totalizava 7,9%. Na análise de todos os períodos, a taxa é a mais baixa desde dezembro de 2014. Naquele trimestre, 6,6% da população buscava por uma vaga no mercado de trabalho. Já o menor percentual de toda a série foi apurado em dezembro do ano anterior, 6,3%. Hoje, o total de pessoas em busca de uma colocação soma 7,43 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Ainda é um número bastante alto, né, Marcelo? Exatamente, a gente precisamos reduzir e aqui eu faço até um apelo para os empresários que pega bastante incentivo dos governos aí, tanto federal como estadual, como BNDES, dizendo que vai criar empregos, gerar emprego e renda, e às vezes, muitas vezes, isso não está acontecendo no interior de São Paulo, vamos falar. Então eles estão recebendo alguns benefícios que precisa realmente colocar aí, gerar esse emprego aí, que é a promessa, que na realidade isso não acontece. Que hoje nós sabemos que tem várias situações, vários programas que as empresas podem estar trazendo grandemente aí essa massa da população livre a voltar a ter um emprego, a carteira assinada principalmente. Marcelo, agora um assunto que eu sei que você gosta bastante, que é a reforma trabalhista. A gente discutiu já muito isso lá desde 2017. Isso. Discutimos muito. Em lives que a gente fazia no sindicato, a gente sempre chamando a atenção do trabalhador. E aí saiu uma pesquisa que mostra que 7 em cada 10 trabalhadores brasileiros autônomos desejam um emprego com carteira assinada depois de 7 anos da reforma trabalhista, que incentivou a informalidade do mercado de trabalho com a promessa de criar 6 milhões de empregos. Essa é uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Aprovada em julho de 2017, a reforma trabalhista alterou a CLT em mais de 100 pontos. A reforma decidiu, por exemplo, que os acordos entre patrões e empregados prevalecem sobre a lei. Ela impôs obstáculos para o trabalhador processar empresas, permitiu que direitos como férias fossem parcelados e enfraqueceu os sindicatos ao acabar com a contribuição obrigatória, mudança retificada pelo STF. A promessa com a reforma era frear o desemprego, que crescia desde a crise político-econômica de 2015. Apesar da reforma, o desemprego se manteve alto. A taxa de desocupação, que estava em 6,6% em 2014,
disparou após a crise de 2015, chegando a 12,9% em julho de 2017, quando a reforma foi aprovada. A taxa patinou no mesmo patamar nos anos seguintes, até atingir o pico de 14,9% em março de 2021, agravada pela pandemia da Covid. O desejo da CLT é maior entre os autônomos mais pobres. 75,6% dos informais com renda de até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412, preferem um trabalho com carteira assinada. Entre aqueles com renda entre 1 e 3 salários mínimos, esse nível chega a 70,8%, enquanto essa proporção cai para 54,6% dos informais com renda acima de 3 salários mínimos. Os trabalhadores autônomos ganham mal. Cerca de 44% deles recebem até um salário mínimo. A maioria dos informais é homem e negro. 38% dos informais têm entre 45 e 65 anos e 66% são homens. 54,5% se declaram pretos e pardos. A maioria das vagas que foram criadas desde a reforma foi precária. As empresas se beneficiaram porque, ao enfraquecer os sindicatos, limitar o acesso à justiça e permitir que os empregadores negociassem sem o sindicato, a reforma desequilibrou as forças e aprofundou a desorganização do mercado de trabalho, conforme diz o professor de economia da Unicamp, José Dari Crane. A piora das vagas com o CLT também empurrou mais gente para a informalidade. Uma parte das pessoas vai trabalhar por conta porque os empregos com carteira pagam mal e a reforma ainda flexibilizou os direitos oferecidos por ela. Algo que foi já muito falado, né, Marcelo? Que essa reforma só vinha para acabar com o trabalhador. Exatamente, Lívia. E eu lembro que em 2017 nós fomos para Brasília fazer manifestações sobre a reforma, que no nosso entendimento, e agora comprova através dessa pesquisa, que não ia melhorar a situação dos trabalhadores. E um dos requisitos dessa reforma é o quê? É para criar emprego. O presidente da época, Michel Temer, que iniciou essa demandada aí de tirada de direito dos trabalhadores, e em sequência veio a reforma da Previdência, que acabou mais ainda com os direitos dos trabalhadores. E aqui nos chama a atenção o percentual de desemprego naquela época. E aí não venha dizer que só foi mente por causa da Covid, não. Porque o governo passado, esse governo péssimo que tivemos, ele colocou na cabeça das pessoas que todas as pessoas que fosse autônomo seria um empresário. E muitas pessoas que tinham um barzinho, que tinham um carrinho de lanche, alguma coisa, se achavam empresário. E a informalidade cresceu muito. E agora está percebendo aí, porque você não tem direito, quando você não tem a carteira assinada, a CLT, é ruim, mas graças à CLT que você tem alguns direitos, e principalmente quando o sindicato negocia o teu acordo ou convenção coletiva, a gente conseguimos colocar várias coisas que na CLT não tem. E hoje está a situação aí de muitas pessoas ganhando R$ 1.412, que é o salário mínimo. Então aqui tem a resposta de muita luta. Há 7 anos atrás que nós falamos que isso não ia dar certo, que era uma maneira de fortalecer o empregador e desmobilizar todos os trabalhadores junto com o sindicato. A resposta está aí e hoje as pessoas estão querendo voltar para o mercado de trabalho e muitas vezes ficou desatualizado, Lívia. 7 anos fora do mercado de trabalho, você não consegue de um dia para a noite restabelecer, você precisa passar por algumas situações. A mesmo curso, porque a modificação na área tecnológica mudou bastante dentro das empresas. E quando você fala sobre a negociação, né? A negociação direta entre patrão e empregado, é muito difícil, porque como é que você vai chegar para o teu patrão e falar, eu quero tantos por cento de aumento, com aumento real, eu quero ticket de tanto. Ele vai falar assim, eu tenho tanto para te dar, e se você não quiser, vai embora. É diferente quando o sindicato senta para negociar, porque o sindicato não tem vínculo empregatício com aquele empregador.
Exatamente, e as empresas realmente, os trabalhadores não vão fazer isso. Porque se você for lá pedir aumento para o teu patrão em nome de todos os trabalhadores, provavelmente você vai para a rua, você será demitido. Então as empresas não fazem isso, mas cria empecilho na hora que o sindicato senta na mesa para negociar. Que nem mesmo os trabalhadores estão dando valor à entidade sindical que representa verdadeiramente. Porque sabemos que temos sindicatos bons e sindicatos ruins. Mas hoje os trabalhadores estão perdendo a essência de luta que é pelos seus direitos. A reforma trabalhista não ensinaram vários trabalhadores sobre isso. Então é preciso ter consciência. Em breve, Lívia, nós vamos ter uma pesquisa que nós vamos estar trazendo aqui. Nós vamos fazer uma pesquisa nacional. Nós estamos fazendo um trabalho junto com o Ministério do Trabalho, em nível nacional, para a gente ver quais são a informalidade que existe no nosso país. E aí você vai se assustar o número que nós vamos trazer aqui. Bom, é preocupante, mas foi avisado lá atrás quando essa questão da reforma começou, mas muita gente não levou a sério. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre negociações. Fica aí, rapidinho, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador já está de volta. Na próxima no próximo sábado. Vou começar de novo. 3, 2, 1. O programa A Voz do Trabalhador está de volta. No próximo sábado é feriado. Você sabia? 7 de setembro, Independência do Brasil. E com a aproximação de feriados que caem em um sábado, como o 7 de setembro e ainda tem 12 de outubro e 2 de novembro, muitas dúvidas surgem sobre os direitos dos trabalhadores e como funciona a compensação de horas. A Constituição Federal garante aos trabalhadores um dia de descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. No entanto, a legislação brasileira prevê a possibilidade de compensação de horas, permitindo que o trabalhador trabalhe mais horas em alguns dias da semana para ter folga em outros. Marcelo, quando cai o feriado no sábado, que já era dia de compensação, o que acontece? Se o feriado cai no outro dia da semana, como é que é? O trabalhador, ele pode pegar essa folga, tirar em outro dia? A gente tem que só deixar bem claro aos trabalhadores, quem trabalha de segunda a sexta já faz a compensação do sábado no meio da semana, tá tranquilo. Então você não precisa estar pagando o sábado. Mas se você trabalha de segunda a sexta e no sábado você trabalha para se compensar as 44 horas semanais, você precisa fazer a compensação. Porque no decorrer da semana você já não compensou o sábado, tá? Então deixar bem claro, tem muita confusão sobre isso. Se você trabalha de segunda a sexta e vai o sábado só para compensar, você precisa ser compensado porque você precisa fechar 44 horas semanal. Se você não, eu trabalho no sábado, é feriado, então você não vai precisar a compensação. Mas ele pode, por exemplo, tirar o feriado e o descanso em outro dia da semana? O que acontece? Se você tem já uma compensação, você não pode estar tirando, você entendeu? Porque o sábado já caiu, então você já está livre de pagar qualquer tipo de compensação. É a mesma coisa se o feriado fosse no meio da semana.
você você ia fazer o quê? Um feriado. Se eu trabalhar 100%, você entendeu? Então você acaba aí não sendo prejudicado porque você tem que fechar a semana com 44 horas semanal. Entendi. Um outro assunto que a gente vem falando já pelo menos uns 3 programas é com relação ao trabalho escravo, Marcelo. O Ministério do Trabalho de Manhuaçu resgatou 9 trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão na última semana na zona rural de Santa Margarida, em Minas Gerais. A operação, realizada em conjunto com a Polícia Militar, confirmou as denúncias de que os trabalhadores estavam alojados em condições extremamente precárias, sem registro formal de trabalho e sem receber salários adequados. De acordo com o Ministério do Trabalho, embora fosse registrado o pagamento de R$ 50 por dia, o valor era integralmente utilizado para cobrir os custos de alimentação, o que na prática significava que o grupo trabalhava em troca de comida. Ainda segundo o apurado na investigação, não havia o fornecimento de equipamentos de proteção individual e os alojamentos eram inadequados. Os 9 trabalhadores dormiam em cômodos sem forro, sem janelas e com fiação elétrica exposta. O empregador, de 73 anos, já possui um histórico de práticas semelhantes e recrutava pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo alojamento e alimentação, mas submetia essas pessoas a condições desumanas, conforme apurou a fiscalização. Com o apoio da Prefeitura de Santa Margarida, os trabalhadores foram retirados do local e acolhidos em um hotel, onde aguardam a regularização da documentação para que possam retornar às localidades de origem. E eles sempre pegam pessoas que não têm muito conhecimento, né? São pessoas que às vezes estão enfrentando dificuldades financeiras, fome. Exatamente. Olha onde nós estamos chegando. Sempre eu tenho dito para os trabalhadores, se a gente não acordar, vai chegar uma hora que vai acontecer realmente isso legalizado. Não vai ser uma forma de, não, eu trabalho escravo, não. Vai ser legalizado isso. Recentemente a gente viu até a situação do TRT-2 proibindo a ida do trabalhador ao banheiro. Você entendeu? E aí a gente vê cada momento aqui trabalho escravo saindo aí uma situação aí que o Ministério do Trabalho está pegando no pé. E é muito importante que as pessoas que estão vivendo ou passando ou sabem que alguém está passando por essa situação denunciem. Porque trabalho escravo, gente, não dá mais para aceitar. Nós estamos no pleno século XXI, nós estamos indo aqui ouvir e ver essas reportagens, que é fato real que está acontecendo. Não é documentário, não é uma situação, não é novela. É fatos reais que está acontecendo no nosso país. E isso tem que dar um basta. Porque nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora, neste momento e em nenhum momento algum, poderia estar trabalhando em trabalho escravidão. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre negociações. O Marcelo está aqui, assim, super radiante para falar da reunião do setor de carne, que foi a semana passada. Né, Marcelo? Que foi uma reunião decepcionante. Exatamente, Lívia. Mais uma vez, o patronal, ele brinca com a cara dos trabalhadores e com o sindicato junto. Por isso que eu falo que os trabalhadores eles têm que reconhecer que o patrão não dá nada. Tem muita gente que acha que o patrão é bonzinho. E sempre ouviram dizer, se o patrão fosse tão bom, não precisava nem ter acordo, não precisava ter convenção, não precisava ter nem sindicato, melhor dizendo. Não precisava ter documento algum. Exatamente. Mas não, os patrões não são bonzinhos. Os patrões respeitam a convenção, o acordo coletivo de trabalho, mas mesmo assim dá trabalho. Na última terça-feira, no dia 27, tivemos a reunião do setor de carne, que data base em abril. Eles não ofereceram nada, não teve proposta. Ainda marcou uma nova rodada para o dia 12 de setembro, na Fiesp, às 10 horas da manhã. Será que eles vão apresentar alguma coisa? Ou vai fazer mais uma vez? Nós saímos daqui do interior, andar 450 quilômetros. Teve gente que andou 800 quilômetros para ir lá, chega lá tem uma decepção dessa. Por isso, trabalhador, valorize o trabalho da entidade sindical. Valorize o seu acordo, que hoje você está recebendo já com aumento, é porque o sindicato sentou e negociou. Porque se depender do patronal, setor de carne,
E eles querem, não, o pior ainda, Lívia, que eles querem para setembro ainda. Não é retroativo abril, é a partir de setembro. Olha, falar para você, fica até indignado, fica até nervoso com a situação dessa. Acha que nós, trabalhadores, somos o quê? Somos escravos deles? Parece. Eu achei engraçado, na ata estava escrito assim, que não teve nenhuma mudança na proposta inicial, mas que segue com a intenção de negociar. Mas que intenção de negociar é essa que não tem um avanço, não tem nada? Sabe por quê, Lívia? Eles são muito espertos. Eles não podem colocar como encerradas as negociações, senão nós podemos ir para dissídio coletivo. E hoje, para ir para dissídio coletivo, as duas partes têm que querer. Como ele diz que está em aberto ainda para negociação, quer dizer, não encerrou a negociação, nós não podemos levar para o judiciário. Essa é a mão que você, trabalhador tem que entender. Não é que nós não queremos. Nós podemos levar à justiça, só que precisa a outra parte dizer, está encerradas as negociações. E não é isso que está na ata. Foi bem lembrado por você. O canal está aberto. Por isso que está marcando reunião para o dia 12, para o quê? Para dizer que está em diálogo. Porque se você levar para o TRT, chega lá eles não vão aceitar. Porque não foram encerradas as negociações. E até eu estava vendo o pessoal de Araçatuba falar que é a região mais forte, né, nessa questão de carnes e tal, que eles estão pedindo a mobilização dos trabalhadores. Exatamente. Esse momento é o que o trabalhador tem que mobilizar, ouvir o sindicato e dizer, se vocês não dão aumento, nós vamos ter que parar. É isso que os trabalhadores têm que falar e fazer junto com o sindicato. Dos segmentos que ficaram para trás, quando a gente fala de negociação coletiva, tem alguma novidade? Lívia, hoje mesmo, pela manhã, recebemos uma resposta do setor de bebidas dizendo que eles têm uma assembleia agora em setembro para avaliar as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho. Eles informou em como vocês apresentam aos trabalhadores, nós também apresentamos ao patronal. Então nós estamos aguardando sobre bebidas. Sobre frios ainda não temos novidade, porque são casadinha frios e carne. Então ninguém quer sair na frente, está aí se jogando aí, mas vamos ver aí no dia 12 aí, se a gente consegue fazer construção aí de uma negociação para os dois setores. Engraçado que bebidas já faz tempo que está com essas cláusulas, né? E ainda vai fazer uma assembleia, bastante demorado também, né, Marcelo? Eles falam como eles têm dificuldade, que além dessa sessão ela é nacional, porque tem vários empresários do estado de São Paulo, do Paraná, de Minas, então eles querem deliberar em termos geral, que eu acredito que isso possa levar também para outro estado. Bom, vamos falar agora das negociações locais, porque nós já estamos em setembro, tem vários setores aí com data base neste mês. Então, a gente já falou a semana passada sobre a COCAN, montagem de pauta, e como é que seguem as assembleias das montagens de pauta? Semana passada vocês estiveram na Enova, na Qualicom, como é que foi, como que os trabalhadores receberam, quais são as reivindicações? E, Lívia, antes de tocar nesse assunto, nós precisamos informar os trabalhadores e trabalhadoras sobre o setor de frio local. Está faltando Salamanca, volto a repetir, Salamanca ainda não tem acordo coletivo de trabalho. E no setor de carne falta do Caipira e Rosângela, que fica ali em Novaes, que faz aquelas pururuca, que ainda não tomaram uma decisão ainda. Então falta essas duas empresas aí no setor de carne e mais um no setor de frios, que é a Salamanca. E referentes às assembleias, concluímos nossas assembleias na sexta-feira na Qualicom. Na quinta-feira fizemos a Enova, conversamos com todos os trabalhadores fizeram várias perguntas e uma das preocupações dos trabalhadores, Lívia, é a situação do plano de saúde, perguntando como que vai ficar. Eu pedi para eles um pouquinho de paciência, que nós sabemos que o plano de saúde todo ano aumenta. E aí, qual é a nossa negociação? Se o aumento for muito superior ao nosso aumento salarial dos trabalhadores, que a empresa absorva aí um pouco desse valor para que os trabalhadores possam ter o plano de saúde e também reconhecer que teve o aumento, porque senão você dá com a mão e é tirado com a outra com o plano de saúde.
Então, os trabalhadores da Enova estão muito preocupados com isso e eles também pediram para melhorar um pouquinho mais no ticket de alimentação, aonde vai no mercado e possa mesmo, que não tem encargo nenhum, e ver o que pode comprar diretamente sem nenhum desconto de encargo social. Já na Qualicon, nós fomos conversar com os trabalhadores. Lá, na oportunidade, deixamos o nosso canal para os trabalhadores e trabalhadoras fazer a sua sugestão de negociação, porque até mesmo para a gente não expor nenhum trabalhador ali na Assembleia, porque tem chefe, tem os líderes, estava lá, então pedi para eles mandar pelo WhatsApp, ou pode passar lá no sindicato, tomar um cafezinho com a gente e dizer, ó, poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo, que é muito importante para os trabalhadores. Marcelo, são esses do primeiro semestre, né? Agora aguardando o INPC para poder começar de fato com as negociações. Exatamente. Eu enviei, na verdade, vários e-mails para todos os setores do segundo semestre para o patronal, pedindo agilidade, porque no nosso ver, da nossa diretoria, como nós temos o NPC como base, não é regra, é base, então nós sabemos que o último NPC de julho foi 406. Não vai avançar muita coisa. Então, já que os patrões já receberam a nossa pauta, já tem o que nós queremos, podemos começar a agendar reuniões aí para a gente começar a discutir valores aí, independente de sair o NPC no dia 10 de setembro ou não, para a gente poder avançar as negociações, para que podemos fechar dentro deste mês. Para quê? Porque não é somente fechar, tem que fazer o acordo, ou tem que fazer as assembleias que seja aprovado pelos trabalhadores, porque senão nós vamos ter que fazer isso só em outubro e aí isso vai vir em novembro. Aí vai vir junto com a primeira parcela do 13º, aí depois vai estar aí um volume aí que as empresas não gostam de fazer, porque o seu caixa ali já está preparado só 13º, não vai estar preparado para o retroativo 1º de setembro. Então, inclusive, já tem algumas empresas já agendando, e aqui eu quero já começar a dizer que amanhã nós teremos reunião na Dequel, que é a empresa de óleo, lá em Itápolis. Nós vamos estar já tentando negociar aí para a gente poder avançar. Viu, Lívia? Inclusive, eu recebi um ofício do Ministério do Trabalho de São José do Rio Preto, que vai ter um encontro com o ministro do Trabalho e Emprego em Rio Preto, no dia 4, às 14h30, onde eu fui convidado para a gente discutir, junto com o ministro Elimarinho, para dizer que a gente precisa renovar algumas bases aí do Ministério do Trabalho, voltar a ser como era antes, um Ministério do Trabalho atuante. Então nós vamos estar nesse dia aí, discutindo aí, para ver se a gente consegue até a reabertura aí do Ministério do Trabalho, que seja aqui em Catanduva, para a gente poder ter um elo mais próximo aí com os trabalhadores e junto com o Ministério do Trabalho. Então, essa informação é muito importante, que a gerência aqui de Rio Preto está preocupada, porque a gente sabemos que tem vários casos aí acontecendo de trabalho escravo e o Ministério do Trabalho ele precisa estar atuante, não somente só em Rio Preto, mas em toda a nossa região. Eu acho que o mais próximo aqui, além de Rio Preto, é Novo Horizonte, né? Exatamente, Novo Horizonte é o mais próximo aí, só que aqui em Catanduva a gente abrange bastante cidades em volta. Então o importante é trazer aqui de volta o Ministério do Trabalho para Catanduva. Não deu para entender o porquê do fechamento da unidade da gerência do Ministério do Trabalho aqui em Catanduva, sendo que atende tantas cidades, né, próximas. Mas a ordem veio de cima, né? Aquele presidente da época lá, que vinha falando que não precisava ter Ministério do Trabalho, queria acabar com a Justiça do Trabalho, queria acabar com tudo, Ministério Público do Trabalho, queria acabar com tudo. Então, como ele tinha poder sobre os Ministérios do Trabalho, começou a fechar vários postos aí para enfraquecer, porque os patrões estavam ligados a ele, pode ver, a maioria dos empresários apoiava e apoia ele por causa disso, porque ele é um louco que só gosta de tirar direito. Por isso que aqui nós perdemos o Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos torcer para que volte, né? Nós tenhamos uma agência local aqui do Ministério do Trabalho que vai ajudar muito o sindicato e os trabalhadores também. Então, temos reunião amanhã, só lembrando
que são azeite e óleo, água mineral, panificação, torrefação, café solúvel, massas, congelados, bala, que mais? Da nossa categoria que nós temos aqui é isso. É isso, né? Que são as datas bases aqui do segundo semestre. Então, fiquem ligadinhos que vai ter novidade aí daqui para frente sobre negociações. Eu agradeço a sua companhia nesta segunda-feira. Relembrando, tome bastante água, tome cuidado, porque tá calor, tá seco e a gente precisa cuidar da saúde. Muito obrigada e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe.